Sejam bem-vindos ao Minas Pode Mais. O nosso entrevistado de hoje é um artista multimídia, também jornalista, publicitário, escritor. É um mineiro de Coromandel, Darlan Rosa, que ficou também muito conhecido pela criação de um personagem super popular, o famoso Zé Gotinha, que se tornou uma espécie assim de símbolo das campanhas de vacinação no Brasil e até em outros países. Darlan, prazer enorme lhe receber aqui no Minas Pode Mais. Você, meu conterrâneo mineiro aqui de Coromandel, brilhando em Brasília há tantos anos. É um prazer estar com você, Álvaro. Obrigado por me permitir falar aí para os conterrâneos e para o país, né? Porque hoje o rádio não é mais regional, né? É verdade, para o Brasil e para o mundo, né? Porque a internet não tem limite. Mas então, vamos falar um pouco da sua origem mineira, vamos começar por aí. Você nasceu em Coromandel. Eu gostaria de saber quando é que você percebeu essa sua vocação artística. Foi aqui em Minas ainda? Foi em Coromandel. Meu pai tinha uma fábrica de ladrilhos na época e eu me descobri brincando lá no... tinha muito pigmento, né? Umas barricas imensas de pigmento para poder colorir as imagens dos ladrilhos, né? E eu ficava ali, eu pegava aquele pigmento, misturava com cola e pintava, sabe? Pensava em desenhar, sabe? Eu acho que como toda criança eu desenhava, né? Mas assim, quando eu estava no segundo ano primário, já em patrocínio, é que uma professora minha descobriu que eu tinha talento, né? Ela pediu para fazer era uma composição que a gente ia mandar para o Japão sobre a vida brasileira. No estado de Minas Gerais, as escolas estavam fazendo isso. E eu escrevi sobre a Carmen Miranda, mas o que chamou a atenção foi o desenho da Carmen Miranda, sabe? Aí o que aconteceu? O artista plástico se manifestando aí em primeiro lugar, né? Pois é, e aí o que aconteceu? Aí eu passei como ilustrador oficial das composições dos meus colegas. E aí eu ia à tarde, ficava na casa da professora, fazendo os desenhos, e ela era aquarelista, então... Aí foi que ela me chamou a atenção que eu tinha esse dom. O meu pai, lá em Patrocínio, ele tinha uma marmoraria. Então, a gente fazia os ornatos, que era a decoração dos túmulos e tal, mas até então não se havia uma compreensão que isso era arte, era ornato. Que idade você tinha nessa época? Olha, a primeira escultura minha que eu tenho aqui em casa, ela guardada, eu tinha 9 anos. Com 11 anos, eu ocupei a função do meu pai. E com 12, eu mudei para Uberlândia e eu me empreguei numa marmoraria como mestre ornateiro. Isso em Uberlândia? Em Uberlândia, o mestre ornatista, sabe o que chamava na época. Eu fazia todo o trabalho já tinha todo um domínio, aos 12 anos. O que te levou a Brasília? Eu estava morando em Uberlândia e lá não tinha uma escola de arte, né? Então eu vim para Brasília buscando essa escola de arte. Vim, inclusive, com uma bolsa do Rondon Pacheco, que era um político de Minas. Foi governador de Minas, inclusive, né? Isso. Político de grande destaque nacional. Como é que eu fiz para chamar a atenção dele? Eu fiz um busto dele, e quando ele foi a Uberlândia comemorar o aniversário dele, eu tinha 18 anos. Eu já estava na TV Triângulo, nessa época. E aí nós fizemos uma recepção para ele lá no final do jornal, e eu presenteei ele com um busto e falei, olha, eu quero ir para Brasília estudar arte. Bem, aí você já se revelava também um grande marqueteiro, hein? Mais uma especialização sua. Na realidade, Álvaro, eu costumo dizer, sempre as pessoas falam para mim, como é que a gente faz para ser um artista, para fazer as coisas. Primeiro é o seguinte, eu sempre costumo falar, para cada 1 hora que você trabalha no ateliê, você tem que trabalhar 10 horas fora.
quer dizer, mandando projetos, entendeu? Conversando com as pessoas, fazendo conexão, né? E se tem uma coisa que me fortalece é quando o cara fala não. Aí é um incentivo para você. Aí eu viro uma sarna. E tem dado certo, hein, Darlan? Porque tem dado certo, tem colecionado grandes conquistas, né? Por onde você vai. Porque, na realidade, desculpa, só, na realidade, esse sonho que alguém vai te descobrir, isso é muito difícil, né? Você tem que se construir, ainda mais numa época onde nós estamos, que as ideias e as imagens fluem com tanta velocidade pela internet, né? É verdade, é verdade. Você tem que defender o seu interesse ali muito claramente, né? Fazer o seu marketing, né? Fazer pessoal o marketing. E profissional, isso é muito importante. Relacionamentos, né? Faz parte da atividade de quem produz. Muito bem, a primeira imagem que eu tenho sua, já em Brasília, você apresentando um programa infantil na TV Brasília. Logo que eu fui para estudar também em Brasília, eu me lembro dessa imagem que me impressionou muito. Você contava histórias infantis, né? E você as ilustrava ali ao vivo, né? De uma forma impressionante. Quer dizer, você fazia os desenhos ali improvisadamente e, na medida que você ia contando a história, você ilustrava a história, né? Você tinha um cavalete grande, um papel enorme na sua frente e você conseguia desenhar ao mesmo tempo com as duas mãos. Aquilo me impressionava. Como é que você adquiriu, né, essa habilidade tão grande? Ela é nata? Na realidade foi uma coisa assim... na TV de Uberlândia, eu comecei a fazer um programa como esse. Lá em Uberlândia, assim, tinha um cast de atores muito grande, porque a TV era ao vivo. Então, aí eles montaram, tinha lá um programa infantil com os atores, né, contando as histórias. Então, aí eu falei, deixa eu ilustrar, sabe? Aí eu desenhava antes, né, com um lápis bem fraquinho, né, e na hora que eu ia desenrolando o vídeo, eu ia ilustrando, né, com uma mão só, coisa. E aí, num dia, no meio do programa, eu simplesmente quebrei o giz de cera em 2 pedaços e comecei a desenhar, e aí sem aquele apoio, né, do lápis, do esboço antes, né, e aí o cast foi embora e aí eu passei a contar as histórias, né? O Carrossel durou quantos anos? Porque o Carrossel eu me lembro de você apresentando durante um longo período. 4 anos. Foram 4 anos, de segunda a sexta. E eu deixei o programa, basicamente, foi uma coisa assim... Depois eu me desculpei mais tarde com os espectadores, sabe? Teve um dia que eu falei, não vou mais, e não fui, sabe? E eu fiquei muito popular aqui na cidade e não podia sair na rua, que era muito incomodado, sabe? Você imagina um 80% de audiência. No começo da TV, eu era mais adorado que um astro de rock, entendeu? Mas isso então, começou a te incomodar? A popularidade te incomodava? Muito, muito. Porque era o seguinte, tinha as crianças que me agrudavam comigo na rua, era uma coisa assim, sabe? As mães também ficavam, olha o titio Darlan, eles me chamavam de titio Darlan, né? E os jovens ficavam me sacaneando, sabe? Então, aí, cara, eu tava namorando, sabe? Eu chegava num bar, sabe? Aí todo mundo ficava gritando, titio Darlan! Sabe aquela voz... Você foi vítima de bullying por causa disso? Por fazer um programa infantil? Bullying, exatamente era isso, sabe? Para chegar na TV Brasília, eu tinha que passar na porta de uma escola, sabe? Uma escola de adolescentes. E aí eles já viam meu carro de longe, sabe? Aí fechava a rua, ficava dançando em volta do carro, batendo na lataria, sabe? Olha, era um negócio difícil, sabe? Quer dizer que essa é a explicação para o término do famoso programa Carrossel.
eu falei que não ia mais e não fui. E aí Mas aí eu foi uma saí. comoção geral em Brasília. Foi. Mas aí falaram que eu tinha casado e mudado. Eu saí um mês antes de me casar, sabe? O titio E Darlan casou e mudou. casou e mudou. Esse foi isso que falaram, né? Aí depois, quando eu comecei de novo a aparecer com o negócio de exposição, as coisas assim, aí as pessoas foram relembrando, né? E isso também, assim, hoje eu tenho vários tipos de público, digamos assim, né? Tem esse pessoal do programa, né? Que está tudo ainda na faixa dos 70, né? Que eu já vou fazer 80. Eu tenho os alunos da UNB e do CEUB, né? E depois aí eu tenho a turma que veio do Zé Gotinha, então eu sou uma pessoa muito conhecida na cidade, É sabe? verdade, você é super popular em Brasília. E sou muito estimado, sabe? Sem dúvida nenhuma, Darlan. Você é muito reconhecido, né? Como artista multimídia que você é. E Isso, também como pessoa humana, né? Como pessoa. isso. Eu procuro ser sempre assim, o mais agradável possível, sabe? Vamos falar um pouquinho sobre esse personagem fantástico do Zé Gotinha. Como é que surgiu a ideia de criar o Zé Gotinha? Foi sob encomenda ou você criou e apresentou ao Ministério da Saúde? A história do Zé Gotinha foi o seguinte: no programa que eu fazia na TV, eu tinha. Os personagens, eu fazia campanhas educativas, sabe? A minha mulher era professora, era arte educadora, então ela me estimulava muito a fazer esse tipo de coisa, sabe? Na época, namorada, entendeu? Então eu fazia campanhas para as crianças dormirem cedo, fazia campanha para as crianças se alimentar, lavar as mãos, né? E eu sempre tive uma vontade grande de emplacar isso nacionalmente, sabe? Então, quando veio o convite do Zé Gotinha, era simplesmente para poder criar uma logomarca, para poder timbrar os envelopes, para marcar que o Brasil tinha assinado um convênio com as Nações Unidas de erradicar a pólio até 1992 ou 96. Não, 92. 86, esse era o ano de 86. Aí eu vi uma grande possibilidade de criar um personagem, sabe? E remeter aquele sonho, né, que eu tinha. Aí eu criei o personagem, né, baseado numa criança que não podia andar, sabe? Teve todo um ritual, né? Aí quando eu chego no ministério e apresento a ideia, todo emocionado, eles disseram: nós não pedimos isso. Nós pedimos só uma logomarca. Isso não é o que a gente quer, entendeu? E eu fui trabalhar. Insatisfeitos, chateados. Chateados. E eu trabalho. Isso foi um contrato do Unicef. Foi o meu primeiro contrato no Unicef, entendeu? Aí eu falei: tá, tudo bem. Aí eu fui para casa, né? Aí coloquei o personagem andando em cima dos anos que tinham que fazer a erradicação. Aí o cara falou assim: mas você está insistindo com esse negócio de novo? Eu falei: mas isso aqui é uma logomarca. Não, é um ex-libris, pelo menos. E o meu chefe na Unicef, o Salvador Herência, foi o cara que criou a Criança Esperança, né, que era aquele programa da Globo. TV Globo, né? Então ele viu naquele ali um potencial e disse: não, ele apoiou, sabe, coisa e tal. Aí o Ministério falou assim: bom, então tá. Aí a gente, mas nada de aparecer nos filmes, nem nada, sabe? No máximo, depois eu comecei a assim, fazer algumas ilustrações nos boletins com boneco, entendeu? Aí nós botamos pressão, sabe? Aí o cara do Unicef falou o seguinte: o Salvador falou: Darlan, eu quero que você vá a todos os estados brasileiros divulgar esse personagem e ensinar as pessoas a fazerem cartazes com o personagem, sabe? E aí ele já tinha o nome de Zé Gotinha? Não tinha, né? Inclusive, tem uma coisa que eu pulei que eu acho muito importante.
Quando eu fui num posto de saúde, quando me deram a encomenda, que eu falei, olha, eu estou pensando em fazer um personagem para a campanha de pólio. Aí uma das vacinadoras falou assim, e você acha que a gente vai conseguir desenhar um personagem? Porque naquela época não tinha xerox, né? As pessoas tinham ou fazer o cartaz com pincel atômico, ou fazia no mimeógrafo. Você lembra de mimeógrafo? Me lembro. Aí eu falei, bom, então eu vou criar um personagem que não tem mão nem pé, que são as coisas mais difíceis de desenhar, né? Tanto é que o primeiro Zé Gotinha, que era o da vacina, ele era um bonequinho muito simplificado, sabe? Que era para todo mundo poder desenhar o bonequinho. Aí eu fui a todos os estados, né? Inclusive levava uma caixa de serigrafia. Aí, no final de semana, eu reunia o pessoal na capital, o pessoal em volta, e eu fui colocando as ideias, coisa e tal, coisa. E aí o Estado botou pressão no Ministério da Saúde. Falou, não, nós queremos, o filme é com o personagem que o Darlan fez e tal. Aí o Ministério falou assim, gente, nós temos que vacinar 25 milhões de crianças num dia. Já pensou se a campanha com esse boneco fracassa? Aí nós vamos ter que recomeçar tudo de novo a campanha. Aí eu dei a seguinte ideia, vamos criar um concurso para as crianças darem um nome no personagem. Se o boneco tiver carisma suficiente, ele vai ser demonstrado. Aí, Álvaro, vieram 11 milhões de cartas. Que loucura, Darlan. As cartas iam para as secretarias municipais de saúde, iam de Kombi, caminhonete, sabe? E foi assim, uma coisa assim... Que sucesso, hein, a campanha? Foi assim um absurdo, né? E aí, a única coisa que tinha no regulamento é que não podia ter nome de pessoas no personagem. Porque a gente estava no governo de José Sarney. Imagina se a gente colocasse o nome de Zé e depois o próximo presidente não aceitasse, né? Mas aí, o que aconteceu? A recorrência do nome Zé Gotinha, sabe? Foi tão grande que eles resolveram sortear só as cartas que estavam com o nome Zé Gotinha. E depois os outros presidentes, ninguém nunca deixou de dar força para ele. E certamente o presidente José Sarney achou bom também essa associação ao nome dele, né? Eu acho que ele nunca sacou isso, não, mas outro dia eu vi numa entrevista dele, ele dizendo que o Zé Gotinha foi criado no meu governo. Na verdade, o Zé Gotinha virou uma espécie de bandeira mesmo, assim, né? De defesa da vacinação, né? Defesa da vacinação. E esse governo tem usado muito pública, ele. De alguma forma. E da saúde pública. E eu diria até que, por exemplo, quando esse governo atual chegou e perguntou, cadê o Zé Gotinha? Quando o Lula perguntou, aí realmente ele explodiu, entendeu? E foi e eu sempre acho que ele sempre vai ter altos e baixos, né? Mas ele vai estar sempre nesse imaginário, né? E Álvaro, uma coisa assim que eu me orgulho muito, nos últimos 5 anos ele tem ganho o prêmio IBS de melhor marca digital do país. Que fantástico! Muito parabéns, viu, Darlan? Realmente foi uma Obrigado. Que marcou, né? Marcou a sua carreira indiscutivelmente, mas marcou o país, né? Marcou a saúde pública brasileira. As pessoas falavam assim, você tinha certeza que ia acontecer isso? Certeza, mas que eu tinha muita vontade, eu tinha. E como você insistiu, né, para fazer prevalecer a sua criação ali, né? Porque realmente não aceitava não. Não, inclusive tentaram me demitir várias vezes, né? As agências tentaram me pressionar, mas como eu trabalhava para o Unicef, aí não tinha como, né? E depois certa imunidade ali, né? E depois eu fiquei 15 anos viajando para outros países, entendeu? Fiz vários. Eu lembro que fiz uma campanha nos Estados Unidos sobre micronutrientes. Então eu tenho na minha carreira muitos personagens que eu criei, né? E todos esses livros eram associados, todos esses personagens eram associados ou a desenho animado ou a um livro infantil. E você falou que eu tenho tantos livros, é porque realmente eu fazia assim, a campanha
o personagem sempre vinha com um livro, a reboque, sabe? Uma história, Alain, né? eu vi aqui que desde 1999, portanto, há cerca aí de 26 anos, né? 26 anos, né? Você se Isso. dedica hoje às chamadas esculturas públicas, né? Basicamente a esculturas. E eu conheço também a sua história, porque antes você se dedicou muito também às pinturas, né? E Isso. você não deixou as pinturas porque você quis, né? Você teve um problema de saúde relacionado a isso, uma certa intolerância aos produtos químicos associados à pintura. Então, por recomendação médica, você teve que encerrar sua carreira de pintor para se dedicar apenas à escultura. Exatamente. Essa coisa foi assim bem marcante, porque o Correio Brasiliense aqui me encomendou um painel de 3 metros por 3. Esse painel está na sede do Correio até hoje. Era para comemorar um prêmio que o Correio tinha ganho, né? E eu fiquei envolvido com esse painel, como ele era muito grande, eu fiquei com a cara enfiada nele, né? Subindo escada, descendo, coisa e tal. Aí um dia eu saí de casa com o carro, eu nem cheguei a sair da quadra, eu vi que tinha alguma coisa errada, né? Aí eu olhei e tinha 2 ruas, sabe? Eu tava com visão dupla, sabe? Eu larguei o carro ali e voltei para casa, né? E depois minha mulher foi buscar o carro. Olha, ficou um negócio assim tão absurdo que às vezes eu saía para a rua já fui fazer um tratamento, né? Com o oculista primeiro e tal. E o negócio foi agravando tanto que eu às vezes não conseguia achar minha casa quando eu voltava, Que sabe? loucura, hein? E até achar Não, o foi um negócio diagnóstico assim. foi terrível para você. Aí eu fui para um neurologista, né? E aí eu fiz uma tomografia e ele falou, olha, você tem intolerância à coisa química, né? Aí fizemos testes e tudo, e ele falou, olha, tinta você não pode mexer mais, sabe? Então eram 30 itens, né? A tinta era o que mais me afetava, né? Aí eu falava, mas então eu vou desenhar com giz de cera. Porque quando você fala que a tinta está te afetando, você pensa que é o cheiro da tinta, né? Mas não era o pigmento. Era o pigmento da tinta, sabe? Os óxidos de ferro, exatamente aqueles pigmentos que eram originários lá da barrica de tinta da fábrica de ladrilho do meu pai, e que eu enfiava a mão ali, aquele negócio com a mão nua, e pegava, sabe? E pegava o cimento também com a mão, né? E aquilo, o corpo memoriza aquilo e mais tarde eclode, foi o que me explicaram, sabe? Álvaro, tem 30 anos praticamente isso, né? 28 anos, e se eu se eu chego perto de uma casa que está sendo pintada e eu sinto aquele cheiro da tinta, né? O meu olho treme. Que loucura isso, você sofreu um processo de intoxicação, né? Que foi se sedimentando, né? Ali ao longo do... Isso, foi sedimentando. Aí eu parei de mexer com tinta, né? Aí me intensifiquei no trabalho das esculturas, né? No começo as esculturas elas eram soldadas, né? Eu ia para a metalúrgica, mas aí logo eu descobri uma intolerância muito grande pelo a solda, quando a tocha queima, né, o aço, ela produz um cheiro e uma poeira que era fulminante para mim, sabe? Aí eu faço as minhas esculturas, em vez de soldar, elas são parafusadas. E isso ganhou uma facilidade muito grande, sabe? Porque uma escultura hoje eu faço, por exemplo, uma escultura de Coromandel, eu fiz e mandei os pedaços, foi montada aí em Coromandel. Aquelas esferas de aço, né? Isso. Que se notabilizaram também em Brasília ali, existem esferas ali em torno do Memorial JK e outros monumentos da cidade. Para você ter uma ideia, hoje assim, se você contar as esculturas que estão na rua, né? Que estão nos ministérios, nos museus, aí tem Itamaraty, tem a Câmara, tem o Senado, elas que eu chamo obras públicas, né, que não é de coleção privada, elas são 60 em Brasília.
Mas, Darlan, você falou aí dos seus 80 anos, né, que estão próximos. O que você está preparando aí para comemorar essa idade? Olha, eu até não estava pensando nada não, sabe? Porque, mas aí uma opção de amigos, né? Juntaram e montaram uma comissão e eles estão tentando fazer isso, inclusive levar essa comemoração a nível do governo, sabe? Ah, sim. Então, aí a coisa mais concreta que tem no momento é uma exposição retrospectiva no Centro Cultural Banco do Brasil ou no Museu da República, porque são espaços que... Porque eu tenho uma coleção muito grande, sabe, Álvaro? Muito grande. Eu imagino. Só para você ter uma ideia, antes do digital, eu tenho 500 obras aqui em casa, sabe? E essas obras, elas estão assim, empacotadas, guardadas em mapoteca, sabe? Então, assim, eu quero, inclusive penso em fazer uma fundação onde possa abrigar essas obras e compartilhar ela com as outras pessoas, sabe? Eu não quero esse acervo aqui empacotado, né? Porque por mais espaço que eu tenho aqui em casa, e para você manter essa conservação, você tem que ter muito trabalho, você tem que embrulhar em papel especial, não pode receber luz, sabe? Pra você ter uma ideia, né, essas 500 obras que eu falo antes do digital, ela começa aos meus 9 anos e vai até os 50. Aí, no digital, eu tenho mais de 1.500 projetos não executados, porque eu trabalho todo dia. Sabe, você é um operário aí da cultura, eu sou operário, eu dou expediente todo dia. Queria encerrar essa nossa conversa fazendo uma pergunta que eu faço a todos os meus entrevistados, né? O programa se chama Minas Pode Mais. É um programa que pretende exaltar Minas Gerais como um estado assim rico, né? Um estado que de alguma forma representa um símbolo, uma síntese do Brasil. Você acha que Minas pode mais mesmo, como conceito assim? Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Eu acho que pode, principalmente no setor cultural, que tem... que é o seu setor. Grande destaque, mas toda vez que eu vou ao Coromandel, eu fico assim, impressionado, assim, sabe, com o quanto que Coromandel se tornou uma cidade presente, sabe? Eu visitei as escolas de Coromandel o ano passado, e procurei todo ano, né, nesses últimos tempos. Então eu vou em todas as escolas, inclusive as escolas rurais, né? Eu fico impressionado de ver a qualidade, sabe, das escolas, dos prédios, dos equipamentos digitais, entendeu? E do conhecimento que chega para esse pessoal de Coromandel. O setor agrícola que eu mencionei, eu fico impressionado de ver o tanto que Minas, né, é presente e o tanto que Coromandel é presente. Mas Minas, a gente está falando um dos maiores estados brasileiros, né, com uma cultura, você falou no início do programa, que você vê, que é uma síntese da cultura. Você vê quase todos os estados, a pessoa tem uma indumentária, tem uma característica. Minas não precisa. Quando a pessoa fala, sabe que é mineiro. É verdade. Muito obrigado pela sua entrevista e já os parabéns antecipados aí pelos 80 anos. Muito obrigado. Então, até mais, Álvaro. Até mais, um grande abraço.